Você já sentiu o peso de uma força imensa ameaçando tudo o que você ama? Já imaginou em sua mente corporações militares unidas por ambição, prontas para derrubar aquilo que Deus levantou com tanto zelo? Em meio a esse cenário de medo, aprendemos que nenhuma estratégia humana se compara à vontade de Deus. Nenhum exército humano se compara ao poder de Deus. Diante de um quadro assim, é natural que a gente busque direção. Por isso, neste momento, elevamos nossa voz. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti com humildade e reverência, pedindo que derrame sobre nós o Teu espírito de sabedoria. Ilumina nossa mente para compreendermos as verdades de Ezequiel 38. Fortalece nossa fé para confiarmos em Teu escudo de proteção e enche nosso coração com uma paz que supera todo o temor. Que cada palavra proclamada aqui gere coragem e firmeza em nossas almas. Hoje vamos mergulhar em Ezequiel 38, explorando a visão de Gog, príncipe de Magog, e descobrindo como o Senhor defende seu povo quando as nações se levantam contra nós. O profeta Ezequiel recebeu essa revelação enquanto Israel vivia em relativa segurança após a restauração. As ruínas já haviam sido erguidas, os muros reconstruídos e a fé começava a florescer de novo. Foi nesse ambiente de aparente tranquilidade que Deus mostrou a Ezequiel a chegada de um adversário formidável. Gog, príncipe de Magog, acompanhado por exércitos vindos do extremo norte. Magog simboliza forças políticas e ideológicas dissonantes que desejam destruir o povo que honra o Senhor. Embora nenhum exército humano se compare ao poder de Deus, Gog seguiria confiante em sua própria força. Ele reuniu aliados de nações antigas, Pérsia, Cush, Pute, Gomer, Togarmá e muitas outras, unindo-se contra o povo restaurado. Cada exército trazia escudos, lanças e carros de guerra, pronto para saquear a terra de promessas. Essa coalizão lembra as alianças formadas por interesses egoístas, quando líderes se unem para explorar recursos, manipular populações ou impor ideologias contrárias ao Evangelho. Você que está ouvindo, já percebeu quantas vezes alianças poderosas surgem para ameaçar a fé e a justiça? Mesmo assim, nenhuma aliança humana resiste ao cuidado divino. De modo prático, podemos comparar a situação de Ezequiel com empresas que se unem para derrubar concorrentes menores ou governos que se aliam contra minorias pacíficas. Ainda hoje, vemos planos de destruição baseados em força bruta e interesses pessoais. Mas a mensagem de Ezequiel 38 nos assegura que quando Gog levanta seu estandarte de guerra, o Senhor prepara uma resposta sob medida. Quando reconhecemos essa verdade, deixamos de temer e passamos a proclamar vitória, ainda que o panorama indique risco. Teologicamente, a presença de Gog no extremo norte tem significado profundo. As nações afastadas de Deus costumam conspirar contra o povo fiel. O Senhor, porém, faz com que a derrota de Gog seja exemplar. Ele envia tremores de terra, saraiva, chuva de fogo e enxofre sobre o acampamento inimigo. Esses fenômenos naturais destacados no texto representam juízo justo e demonstração de soberania. Assim, Deus alerta que não podemos subestimar seu poder de intervir por meios que ultrapassam a lógica humana. Mesmo quando enfrentamos crises econômicas, políticas ou sociais, nossa confiança deve estar alicerçada na certeza de que nenhum poder rival prevalece contra o Senhor. Ao pensar em nosso dia a dia, imagine governos opressores que aplicam leis injustas, grupos criminosos que espalham violência ou influências culturais que atacam valores cristãos. Quando tais forças se unem, elas lembram a profecia contra Gog. Ainda assim, o Senhor defenderá seu povo, fazendo retornar ao inimigo os próprios planos maliciosos. Quantas vezes você se sentiu cercado por circunstâncias adversas e descobriu depois que uma porta se abriu milagrosamente? Essa é a mão de Deus agindo em favor de quem nele confia. Em que áreas depositamos nossa esperança em alianças humanas? Onde ainda confiamos em nossa própria capacidade, em vez de proclamarmos a soberania do Altíssimo? O Senhor protegerá seu povo, e nossa parte é declarar fé, orar com convicção e viver em obediência.
Quando nos alinhamos à palavra de Deus, abrimos espaço para que Ele cumpra suas promessas de defesa. Essa explanação inicial nos lembra da importância de reconhecer a ação de Deus antes mesmo de contemplarmos o desfecho da batalha. A visão de Ezequiel 38 não é apenas um relato de guerra antiga, mas um convite a confiar que mesmo diante dos maiores exércitos, podemos descansar sabendo que nosso refúgio é o Senhor. Nenhum exército humano se compara ao poder de Deus, e essa verdade deve ecoar em nosso espírito sempre que formos tentados a temer. Aprofundando em Ezequiel 38, percebemos que a visão não se limita ao anúncio da invasão de Gog, mas revela a certeza de que Deus age antes mesmo de vermos a derrota do inimigo. Mesmo quando muros parecem sólidos e exércitos se unem, o poder divino permanece supremo. O Senhor protegerá o seu povo com fidelidade inabalável, provando que nenhum plano humano pode frustrar o propósito de Deus. O texto descreve que Gog surgirá com alianças formadas por nações do norte: Pérsia, Put, Cush, Gomer e Togarmá, cada uma trazendo cavalos, carros, lanças e escudos. Esses nomes antigos simbolizam todas as forças que se levantam contra a verdade. Ideologias dominadoras, interesses econômicos desonestos, tendências culturais que distorcem o Evangelho. Você que está ouvindo, já refletiu sobre quantas vezes interesses poderosos se unem para corroer a fé em comunidades ou famílias? Ainda assim, o Senhor protegerá o seu povo, pois Ele estabelece limites que nenhum exército humano alcança. Quando Gog e seus aliados avançam, Ezequiel recebe a ordem de profetizar o triunfo divino. Sobreferirei a uma rede a Gog na grande planície de Rivelá. Essa rede simboliza a armadilha que Deus arma para confundir o estratagema dos poderosos. No mundo atual, podemos comparar essa intervenção a portas que se fecham inesperadamente para quem planejou uma ação maligna, ou a acordos que se desfazem no último minuto, deixando os conspiradores sem saída. Deus antecipa cada movimento dos seus inimigos e transforma planos de opressão em derrubada de quem confia no próprio braço. O Senhor protegerá o seu povo ao mostrar que a rede divina é mais forte que qualquer conspiração humana. Mesmo quando tudo parece indicar derrota, há um esforço invisível que impede o avanço do mal. Você já viveu situações em que parecia não haver saída e de repente encontrou um caminho de escape? Esse caminho foi obra do Senhor, lembrando-nos de que Ele cuida de cada detalhe em favor dos que o amam. A descrição da intervenção de Deus inclui fenômenos naturais: terremotos, saraiva, chuva de fogo e enxofre. Esses sinais não servem apenas para impressionar. Eles comunicam que a justiça divina não falha. Quando vemos um terremoto que interrompe um ataque, uma tempestade que afasta invasores ou um incêndio que destrói recursos hostis, temos a confirmação de que o Senhor estabeleceu limites para o inimigo. No nosso dia a dia, isso pode se manifestar em avisos repentinos de risco, em intuições que nos levam a mudar de rota ou em socorros inesperados que blindam nossa causa. O Senhor protegerá o seu povo usando meios que muito mais ultrapassam nossa compreensão lógica. Do ponto de vista teológico, aprendemos que Deus não reage apenas quando somos atacados, mas age desde a construção dos muros da cidade. Ele cerca Jerusalém com cuidado antes mesmo de o inimigo chegar. Assim, é essencial reconhecermos que nossa segurança espiritual não é fruto de nossos méritos, mas de um amor soberano que nos circunda. Você que está ouvindo, como tem cultivado a comunhão com Deus para permanecer sob sua sombra protetora? A oração constante, a leitura da Bíblia e a confiança silenciosa são alicerces para experimentar essa proteção diária. Na aplicação prática, imagine uma grande empresa que enfrenta risco de falência devido a um ataque hacker global. Enquanto os especialistas tentam frear a invasão digital, surge uma solução inédita, desenvolvida por um programador anônimo, que bloqueia o ataque e restaura os dados. Essa intervenção inesperada representa o agir de Deus no plano espiritual. Ele coloca recursos e pessoas-chave no lugar certo, no momento certo, para impedir que planos malignos prevaleçam.
O Senhor protegerá o seu povo, e a sabedoria que parece surgir do nada é sinal de sua proteção ativa. Outro aspecto importante é que a profecia reforça o tema da dependência de Deus. Gog e seus aliados confiam em sua força militar e em seu poderio bélico, mas não percebem que quem determina o desfecho é o Senhor. Quando depositamos nossa confiança em estratégias humanas, em dinheiro, em cargo ou em influência, corremos o risco de sermos surpreendidos pela grande rede divina. Ao reconhecermos essa dependência, aprendemos a declarar: Senhor, sem ti não vamos adiante. O Senhor protegerá o seu povo, e essa afirmação de fé se torna escudo, que repele toda artimanha. A visão conclui mostrando o resultado. O campo de batalha se tornará alimento para as aves e feras, enquanto o corpo do inimigo ficará exposto como testemunho da intervenção divina. Essa imagem forte lembra que a derrota dos que se levantam contra Deus serve para revelar seu poder a todas as nações. Em nossa comunidade, ações de justiça e de amor visíveis atraem atenção e inspiram fé. Quando compartilhamos relatos de livramento, tornamo-nos instrumentos que manifestam a proteção de Deus. Você que está ouvindo, tem testemunhado a ação de Deus publicamente para edificar outros corações? Por fim, guardemos a certeza de que a visão de Ezequiel 38 não é apenas um alerta sobre guerras antigas, mas um convite a manter viva a esperança de que o Senhor protegerá o seu povo em todas as gerações. Nenhum exército humano se compara ao poder de Deus, e essa verdade deve ecoar em nossos lábios e em nossas atitudes. Mesmo quando o cenário parecer ameaçador, podemos descansar, pois aquele que prometeu não falha nem se esquece dos seus. Aprofundando ainda mais na visão de Ezequiel 38, percebemos que a promessa de proteção não é apenas para um instante de perigo, mas para cada etapa de nossa caminhada. O Senhor protegerá o seu povo em cada fase da batalha, pois seu cuidado é contínuo. Você que está ouvindo, tem sentido a necessidade de um amparo que vá além das circunstâncias e que dure por toda a jornada? Quando Gog e suas forças avançam, Ezequiel revela que o Senhor intervém primeiro na esfera espiritual, preparando o campo para que o juízo caia sobre o inimigo. A instrução de profetizar sobre a rede antes do choque físico mostra que a guerra verdadeira acontece antes na atmosfera invisível. Essa rede divina entrelaça o inimigo em fracasso, fazendo com que seus próprios planos sejam o instrumento de sua queda. Na vida diária, isso pode se manifestar em projetos conspirados contra nós que, sem explicação humana, se desfazem. O Senhor protegerá o seu povo, e esse livramento antecede qualquer esforço terreno. A visão prossegue com a destruição miraculosa do exército de Gog. Terremotos que abalam as raízes das montanhas, saraiva que destroça armaduras e chamas que consomem carruagens e soldados. Cada elemento simboliza o juízo preciso de Deus contra sistemas hostis. O terremoto representa sacudir as estruturas de segurança falsas, a saraiva, remover coberturas de autoproteção, o fogo, purificar com intensidade. Assim Deus revela que, embora possamos criar fortalezas para nos defender, somente Ele pode garantir segurança real. Você já experimentou momentos em que um evento inesperado o tirou de um perigo iminente? Esse foi o cuidar de Deus em ação. No nível prático, pense nos alertas que surgem de maneira misteriosa. Uma intuição que o faz mudar de caminho e evita um acidente, um telefonema providencial que impede uma decisão errada ou uma conversa que surge no momento certo para oferecer orientação. Esses sinais podem ser surpreendentes para quem não confia na providência divina, mas para quem crê, são provas de que o Senhor protegerá o seu povo, mesmo quando não compreendemos os meandros de sua intervenção. Permita-se refletir. Quantas vezes você foi salvo por mãos invisíveis? A confusão no acampamento de Gog tem um efeito único. Seus próprios aliados se voltam uns contra os outros, consumidos pela desordem. Essa inversão das táticas inimigas nos ensina que, quando Deus age, Ele não apenas nos livra, mas desarma as alianças do mal.
Em um ambiente de trabalho, por exemplo, conflitos internos entre quem busca o bem podem surgir para bloquear projetos que ferem princípios. Deus usa até as contradições humanas para impedir ataques espirituais. O Senhor protegerá o seu povo, empregando meios que conferem derrota ao adversário, sem que precisemos intervir de modo confidencial. Quando meditamos teologicamente, entendemos que essa cena aponta para o caráter soberano de Deus, que mantém a autoridade sobre todo principado e potestade. Em Colossenses, Paulo fala de autoridades invisíveis e de um reino que ultrapassa o visível. Ezequiel mostra a aplicação prática dessa doutrina. Antes que um inimigo físico se mova, há uma batalha no reino espiritual. Por isso, a oração que profetiza vitória é essencial. Você que está ouvindo tem investido em momentos de intercessão, falando a palavra para moldar as circunstâncias invisíveis. A narrativa ainda enfatiza que nenhum objeto de guerra escapará ileso. Flechas, lanças e espadas serão consumidas. Esse detalhe reflete que até nossos instrumentos de defesa terreno perdem sentido diante do escudo do Senhor. Em situações de crise, podemos ter recursos financeiros, alianças ou conhecimentos técnicos, mas, sem a cobertura divina, tudo falha. A promessa de Ezequiel garante que, quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele multiplica nossa resistência e incapacita toda ofensiva. O Senhor protegerá o seu povo, fortalecendo-nos de maneira sobrenatural. Outro ponto significativo é que após a derrota inimiga, a terra será purificada. Os corpos serão recolhidos e a região será santificada. Esse processo de limpeza depois da vitória ilustra a necessidade de avaliação e restauração contínua em nossa vida. Vencer uma crise é apenas o início. É preciso revisitar o episódio, aprender com ele, remover traços de amargura e fortalecer nossa fé com lições aprendidas. Em nossos relacionamentos, por exemplo, após um conflito, devemos buscar reconciliação e restaurar a confiança. O Senhor protegerá o seu povo e nossa obediência ao cuidar da terra espiritual contribui para a segurança coletiva. A inclusão de nações como Pérsia, Cush e Gomer na coalizão de Gog revela a dimensão global dos ataques espirituais. Não se trata apenas de ameaças locais, mas de correntes ideológicas que se estendem a diversas culturas. Em nosso tempo, podemos ver valores seculares, filosofias contrárias à fé e pressões sociais que tentam enfraquecer crenças. Ainda assim, Ezequiel declara que, quando os poderosos se unem, Deus tem um plano para defendê-los. O Senhor protegerá o seu povo, independentemente do alcance dos inimigos, pois sua aliança cobre toda a terra. Ao concluirmos nossa reflexão, percebemos que a visão nos ensina a viver com vigilância e confiança. Devemos manter a mente alerta às táticas do inimigo, mas sem jamais permitir que o medo governe nossos passos. Em vez disso, nosso coração deve descansar na segura promessa de que o Senhor protegerá o seu povo. Mesmo em meio às batalhas mais assustadoras, somos chamados a clamar por intervenção divina, profetizar liberdade em oração e agir com a ousadia daqueles que sabem que o Rei dos Reis está ao nosso lado. Que tal agora unirmos nossos corações em oração, levando tudo o que aprendemos à presença de Deus? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, chegamos ao fim deste estudo com o coração voltado para Ti. Reconhecemos que, sem Tua intervenção, permaneceríamos vulneráveis às ameaças que surgem ao nosso redor. Por isso, pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça e nos envolva com Teu escudo de proteção em todos os momentos. Pai de amor, suplicamos que guarde cada um de nós do mal que se oculta nas sombras. Onde houver planos de injustiça, que Tua luz os desfaça antes que alcancem o coração dos inocentes. Onde houver alianças contrárias à Tua vontade, faça-las ruir como edifícios erodidos pelo tempo. Que possamos descansar na certeza de que nenhum exército humano se compara ao Teu poder. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, lembramos de Tua vitória sobre a morte e de Teu ato supremo de amor na cruz. Concede-nos a fé segura para confiar que, assim como venceste todo inimigo, também hoje combates em nosso favor.
que a lembrança do teu sacrifício nos encha de coragem e nos anime a proclamar a vitória em oração e em nossas atitudes. Espírito Santo, Consolador e Guia, vem habitar em nossos corações. Nos ensina a discernir a tua voz em meio ao caos, a receber tuas impressões antes que o mal se aproxime. Capacita-nos a orar com confiança, sabendo que cada palavra de fé tem poder de alinhar o céu à nossa realidade. Ó Deus de justiça e de paz, abençoa nossas famílias, nossas comunidades e nossos líderes. Que cada lar seja um refúgio seguro, cada reunião um momento de fortalecimento e cada decisão guiada pela sabedoria que vem do alto. Que onde formos, reflitamos teu caráter protetor e amoroso. Confiamos a ti nossos sonhos, projetos e desafios. Que possamos seguir adiante sem temor, declarando: o Senhor protegerá o seu povo. Que essa promessa habite em nós como firme fundamento e nos conduza em vitória até o dia em que contemplaremos tua face. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe clareza ou esperança, não deixe de clicar no gostei e compartilhar com alguém. Ao fazer isso, você ajuda a mostrar para as plataformas que este conteúdo é relevante, permitindo que a palavra de Deus alcance e transforme ainda mais vidas.